Segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim a Timóteo, um texto tremendo, que serve muito bem para o momento em que nós estamos vivendo. Farei isso em um segundo. Capítulo 2, versículos 8 e 9, olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Nós temos a convicção de que não há barreiras à palavra de Deus. Não há pandemia, não há epidemia, não há situação nesta terra que impeça o fluir e o mover da palavra de Deus. Ninguém segura a palavra de Deus, ninguém a aprisiona. Por isso nós estamos aqui confiantes de que você, onde você está recebendo a visitação do Espírito Santo para receber a ministração e ser ali consolado, fortalecido, encorajado nesse tempo de dificuldade. Um tema que nos foi dado e que nós vamos compartilhar nessa noite. Nada mais sugestivo do que falarmos de batalha espiritual. Nada mais sugestivo em função do momento. Falarmos de batalha espiritual. Por isso nós vamos abrir Efésios capítulo 6, um texto muito conhecido. E ali eu queria retirar algumas palavras que o apóstolo utiliza. Efésios 6, a partir do versículo 10. Olha o que ele diz. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra, e que ela venha de encontro a cada uma das nossas necessidades. Use as ondas da internet para alcançar as casas e os corações. Meu Deus, levando consolo, fortalecimento, encorajamento e revelação de Jesus Cristo, o personagem principal de todos os nossos cultos e de toda a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Há quem ignore a existência de um adversário sobrenatural. Há quem ignore a existência de um inimigo que se levanta contra a igreja. Há quem ignore e justifique os problemas que surgem na sua vida, as situações que surgem no mundo, e atribuam isso a uma explicação física, natural, terrena, técnica e racional. Ignoram que há um espírito que atua na terra e vem contra o povo de Deus. Há quem o ignore, há quem não admita que haja um transcendente adversário que se levanta contra nós. Há quem sofra isso dentro da igreja, por ignorá-lo, ignorar os seus ardis, ignorar os seus efeitos, as suas ações. Mas o apóstolo Paulo nos mostra em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13, ele usa algumas palavras interessantes. Ele usa aqui no versículo 10, de sermos fortalecidos na força do poder de Deus, de revestirmos a armadura. Quem usa armadura é um guerreiro, né? Ele fala de luta, que a nossa luta não é contra carne e sangue, que sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Ele fala de luta, ele fala de resistir, né? De resistirmos o dia mau, de resistirmos às astutas ciladas do diabo. Ele fala de vencido tudo, sermos inabaláveis. Ele usa palavras aonde só são utilizadas quando há uma força contrária. Lutar contra, resistir, vencer. Só vence quem luta, e luta contra algo que vem contra si.
O apóstolo Paulo reconhece que existe uma batalha em andamento. O apóstolo Paulo, ele reconhece que existe uma luta, uma batalha em pleno andamento. E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para podermos enfrentar o adversário da nossa alma. Saibamos, mais uma vez, estamos sob intenso ataque desse que é o inimigo das nossas almas. A Bíblia está recheada de exortações, de alertas dos apóstolos para a igreja. O diabo tem os filhos de Deus como seu alvo central. E nós vamos ver isso, você em casa anota aí, Mateus capítulo 6, versículo 13, o Senhor Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele diz no versículo 13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor Jesus diz que existe um mal para que nós sejamos defendidos, protegidos e tenhamos a nossa batalha diária. Atos 5:3, Ananias e Safira, quando vão lá entregar a oferta de parte da propriedade que eles venderam, Pedro, ele exorta, ele chama a atenção de Ananias e ele diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Em 2 Coríntios 2:11, o apóstolo Paulo diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, os ardis. Tiago 4:7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, em parte dele ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Existe um adversário, um inimigo que está à espreita, tentando, buscando oportunidade para nos destruir. O reverendo Hernando Dias Lopes, no livro chamado Marcados para Vencer, ele faz uma colocação importante. Ele diz, há dois perigos, dois extremos, ambos nocivos à vida da igreja. Subestimar o inimigo, negando até mesmo a sua existência, e superestimar o inimigo, tornando-o o personagem principal. Ambos são nocivos. Ignorar as forças espirituais do mal, ou colocá-lo no centro do ministério e do culto, aquele que é o inimigo das nossas almas. Ele é o personagem principal. A esses dois erros nós podemos cometer. Não podemos ignorar a existência do diabo, mas também não podemos superestimá-lo, colocá-lo como personagem principal, praticamente cultuando a ele em todo o culto, em todo o decorrer daquela reunião. O personagem principal das nossas reuniões é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. O Senhor Jesus está aqui e Ele está na sua casa, Ele está te visitando, porque no mesmo Espírito estamos congregados, reunidos, mesmo que seja pelas ondas da internet. Nós somos o corpo de Cristo reunidos em torno do seu nome. Por isso, Ele é o personagem principal de toda a nossa pregação e do nosso culto. Esse erro nós não podemos cometer. Subestimar o inimigo e superestimá-lo nas nossas tratativas. Quais são os personagens dessa batalha? Nós temos, a palavra do Senhor diz em Colossenses 1:13 que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A partir do momento em que nós somos resgatados do império de Satanás e levados, transportados para o reino do Filho de Deus, no reino de Deus, nós agora somos frontais adversários desse que é o inimigo da igreja. Portanto, existe o Senhor Jesus e os seus exércitos, dentre eles os anjos e nós, filhos de Deus,
amados e armados. Diz a palavra do Senhor que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E existe um lado adversário, que é Satanás e seus demônios. Mais precisamente, a terça parte dos anjos que foram originários, terça parte, 1/3 deles, compõe o exército de Satanás. Mas da mesma maneira que terça parte dos anjos compõe o exército de Satanás, 2/3 compõem o exército de Deus. Por isso que Eliseu, ao orar, e o seu moço Geazi olha em volta, tinha um exército muito maior do que o exército do inimigo, porque os anjos de Deus, para cada demônio, há 2 anjos do Senhor. E nós somos os alvos, tanto dos ataques do diabo, quanto da proteção do exército de Deus. Qual lado, qual flanco neste exército é o mais vulnerável? O Senhor Jesus, os seus anjos ou nós? Nós somos o flanco vulnerável desse exército de Deus. E o diabo sabe disso, porque na composição de forças, no confronto de forças, o Senhor não está numa queda de braço com Satanás. Batalha espiritual não quer dizer que Deus esteja travando uma guerra contra Satanás. Uma hora Satanás vence, uma hora Deus perde. Uma hora Satanás vence, uma hora Deus perde. Uma hora Deus consegue dobrar o braço de Satanás. Não, senhor. O Deus que nós servimos, Ele é onipotente. Dele procede todo o poder e toda a autoridade. Por isso, o flanco vulnerável somos nós. Porque nós temos debilidades e que Satanás o sabe muito bem. Como todo oponente, como todo adversário, ele avalia, ele analisa o flanco vulnerável, a brecha para ele poder agir. Por isso nós precisamos urgentemente nos alinharmos a esse exército, prontos, com as armas em punho, com a brecha fechada, para que esse exército continue atuando nesta terra, sem que Satanás venha trazer confusão, embaraço, destruição no meio da igreja. Nós precisamos estar nessa batalha, entrar com firmeza e com a convicção de que o todo soberano é em nosso favor. Esse é o primeiro passo, é saber que o Todo-Poderoso é em nosso favor. Mas nós precisamos nos cobrir, nós precisamos nos alinhar, nós precisamos nos paramentar para podermos entrar nessa batalha de forma a sermos vencedores junto com o exército de Deus. E como é que Satanás atua? Eu extraí de um livro secular, muito usado no meio corporativo, não vou dizer o nome aqui. Ele diz assim num trecho, eu achei interessante: se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem sem batalhas correrás perigo. Se não conheces os demais, porém te conheces a ti mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Se não conheces aos demais, nem conheces a ti mesmo, correrás perigo em cada batalha. Nós precisamos saber qual o protocolo que o diabo se utiliza para fazer as suas estratégias prosperarem. O mesmo autor desse livro, Marcados para Vencer, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz algo que eu achei tremendo. Ele diz: Satanás, ele não deve ser temido pela sua força, mas pela sua astúcia. A astúcia é um atributo do diabo. É a forma que ele tem para agir na vida da igreja. Porque nós vimos que os avisos dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus é para a igreja. Vigiar, sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Orai ao Pai, dizer a Ele: livra-me das tentações, né? Livra-me das tentações e me livra do mal.
A mensagem é para a igreja, porque quem está no cativeiro já está subjugado. Não é perigo para aquele que comanda as trevas, mas sim aquele que hoje é luz. Ele é o adversário daquele que quer destruir a tudo e a todos. Portanto, ele sabe que no confronto de força ele não pode. Ele precisa da astúcia, dos ardis. Ele precisa e ele atua com dois pontos principais, e daí nós podemos chegar a várias situações, mas em todas elas tem um pouco de uma e um pouco de outra. Uma é o engano. O engano, Satanás se utiliza do engano para confundir a palavra de Deus. O enganado faz, age, pensa, convicto de que está fazendo a coisa certa. Satanás quer levar aquela pessoa a violar os princípios que Deus estabeleceu. Ele quer fazer Deus mentiroso. Aquele que é tomado pelo engano, movido por Satanás, Satanás conseguiu convencê-lo que aquilo que a palavra de Deus diz é mentira. E isso nós vemos em Gênesis capítulo 3, quando fala da queda do homem. A serpente, quando dialoga com a mulher, ela diz o quê? É isso que Deus disse? De toda árvore do jardim vocês não vão comer? A mulher diz, não, ele não disse isso. Ele disse que de toda árvore do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim não comeremos, porque certamente morreremos. Satanás diz o quê? Mentira dele. Ele mente, porque certamente você não vai morrer. Porque ele sabe que no dia que comeres, como ele, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E a mulher cai. E o homem cai. O engano de Satanás é fazer Deus mentiroso. Um outro atributo que Satanás se utiliza para fazer e tomar as suas estratégias, ele usa da cilada, que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 6, do 10 ao 13. Que nós lemos agora há pouco. O que é uma cilada? Uma armadilha. O que é a cilada? O Satanás, ele se utiliza das fraquezas do homem e põe armadilhas no seu caminho. Ele o atrai com aquilo que é a concupiscência humana. Ele atrai o homem pela ganância. Ele atrai o homem pela sensualidade. Ele atrai o homem pelas mentiras. Ele atrai um homem com toda sorte de concupiscência. E aí ele se utiliza das tentações. Ele oprime o homem. Ele pressiona o homem. Ele vai naquilo que o homem tem de mais débil, daquilo que mais perverso. Ele se utiliza disso para poder fazer o homem desviar do caminho. Satanás se utiliza do engano. Satanás se utiliza das ciladas. Para nós, como nós vamos entrar nessa batalha para vencer? Para sermos ponto de vitória, para sermos o flanco forte, para sermos o flanco onde Satanás ele vem e ele vem por um caminho e ele vai sair por 7 caminhos, porque ele bateu de frente, como dizem por aí, mordeu no arame, deu ruim. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, termos consciência de que nos foi dada autoridade. Termos consciência de que o Senhor Jesus nos guarda e o maligno não nos toca. Sabemos que contra o sangue de Jesus não existe poder do inferno. Aqueles que são de Deus, Ele os guarda e o maligno não lhe toca. É termos consciência disso, de que temos autoridade. Lucas 10:19, muito conhecido, muito falado, mas às vezes não entra na nossa cabeça, não faz parte, não temos consciência disso. Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo, e nada
absolutamente. Não é que nada em algumas situações, nada por certas condições. Ele diz: nada absolutamente vos fará dano. Isso é verdade da palavra de Deus para nós. Renovando a nossa mente, nós precisamos passar o sangue de Jesus nos nossos pensamentos. E outro texto muito conhecido, Romanos capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos capítulo 12, ele diz, versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação do nosso pensamento. Passar, redimir o nosso pensamento com o sangue de Jesus, pensarmos o que Deus pensa, desejarmos o que Deus deseja, projetarmos aquilo que Deus projetou para nós. Nós precisamos renovar a nossa mente, não é? Resistindo firme na fé. O apóstolo Pedro, no capítulo 5 do primeiro carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, olha o que ele diz também. 1 Pedro 5, 3, ele diz que nós precisamos resistir firmes na fé. Quando ele nos alerta sobre o diabo, que é o nosso adversário que anda em derredor, ele diz, 5, 3, 1 Pedro 5, 3, versículo 8, versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir firme na fé. E aí eu volto lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, que ele diz: e depois de ter vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. O diabo, quando ele ataca, ele não tem o propósito de, exemplo, colocar alguém enfermo. Ele não faz isso na enfermidade em si mesma, não para rir de nós, não para deitar e rolar e rir do sucesso do seu ardil, da sua seta, do seu dardo, da enfermidade que ele colocou sobre a pessoa. Porque ele sabe, diz a palavra em Tiago, que Satanás crê em Deus e treme. Satanás sabe que Deus cura. Satanás sabe que basta a mão soberana de Deus agir, cura. Ele sabe disso. Mas o que é que ele espera? Abalar a nossa fé no Senhor Jesus. O que ele espera do acometido pelaquela enfermidade é que, ao se ver naquela situação, cobre a Deus. Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou servo, eu sou obreiro, oro todos os dias, jejuo uma vez por semana, e me vem uma enfermidade como essa, que me corrói os ossos. O que Satanás espera é que a nossa fé seja abalada, a nossa confiança em Deus, o nosso serviço a Deus, a nossa adoração ao Senhor Jesus. Ele espera que no final de tudo, nós estejamos longe de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz: depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Ainda que carcomido no leito de UTI, tomado por essa epidemia, seja qual for a enfermidade, o que sai dos lábios dos filhos de Deus é dizer: Senhor, obrigado. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus que cura, ainda que eu morra no segundo seguinte. É ter lábios que louvam o Senhor, é ter lábios que agradeçam ao Senhor. O diabo espera que da nossa boca saia murmuração, lamentação, choro, mas da boca do Filho de Deus, que confia no seu Deus, sai louvor de sacrifício. Da boca do Filho de Deus, reconhece que esse Deus é o Deus que cura, ainda
que ele passe dessa para melhor no minuto seguinte. Porque quando a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus tomou sobre si nossas dores e enfermidades, e que ele, como ovelha muda, foi aos seus tosqueadores, e ele foi ao matadouro, a ovelha, ela vai aonde o seu pastor lhe chama, porque ele não espera, ela nunca imagina que o seu pastor vai querer o seu pior. Ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus foi para a cruz, na vergonha, no vexame, fez-se maldição por nós, morreu na cruz, mas ele foi sem abrir a boca, porque ele sabia da glória que lhe estava sendo proposta pelo seu Pai. O diabo espera que nós reneguemos o nosso Senhor. Por isso o apóstolo Pedro diz: resista firme na fé. Sepultando o velho homem, dando lugar à nova criatura. Romanos 6,4 fala que nós nos conformamos com Cristo na sua morte pelo batismo e ressuscitamos como ele ressuscitou em novidade de vida. A nova criatura, ela tem que vir à tona. Quem guerreia com firmeza, com diligência, é a nova criatura, não é o velho homem. A nova criatura é quem tem em suas mãos as armas da milícia celestial. A nova criatura é quem consegue ouvir perfeitamente as direções, os acordes, a corneta, né? Os tambores para a batalha. É a nova criatura. O velho homem, com seus delitos e pecados, ele tem que ser sepultado definitivamente, para que o novo homem possa ouvir, tomar as decisões e andar na sua frente e na minha frente. Fugindo da aparência do mal. O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos assistindo? Nós estamos num período onde o WhatsApp virou campo de todo tipo de notícia, num período principalmente como esse. Mentiras sendo disseminadas. E ainda que seja verdade, o que nós estamos ouvindo? Com que coração? Com que propósito? Num tempo onde as pessoas estão com medo, estão aflitas, o que nós estamos compartilhando? O que nós estamos assistindo? O que nós estamos lendo? Fugir da aparência do mal. Porque todas essas situações, Satanás leva vantagem na batalha. Ele leva vantagem nessa batalha. Porque o velho homem, aquele que murmura, aquele que não tem a mente renovada, aquele que vive em meio a ambientes que não são ambientes saudáveis espiritualmente, esses são presa fácil na mão do diabo. Ser permissivo em algumas coisas, ser permissivo em algumas questões. Não, eu vou até aqui. Não, com Deus é 100 ou 0. Não existe mais ou menos santo, não existe mais ou menos separado. Ou eu sou santo e separado, ou eu pertenço ao mundo e ao pecado. Então, fugir da aparência do mal. Efésios 4:27 diz: nem deis lugar ao diabo. Estar em ambientes, ouvindo o que não deve, falando, compartilhando, testemunhando o que não deve, é dar lugar ao diabo. Porque é nesse ambiente que ele tem o ambiente propício para ele fazer aquilo que ele quer fazer. Tudo bem. Sabemos que temos que ter a nossa mente renovada. Sabemos que temos a autoridade do nome de Jesus. Sabemos que temos que resistir firme na fé. Sabemos que o velho homem tem que ser sepultado e a nova criatura é quem tem que tomar as decisões, cheio do Espírito Santo. Sabemos que temos que fugir da aparência do mal. Mas como fazer? Quais disciplinas espirituais nós devemos praticar? Que é isso que importa. Saber que eu devo fugir da aparência do mal, saber que eu tenho que renovar a minha mente, saber que eu tenho que resistir na fé, saber que eu tenho que andar em novidade de vida, isso não muda a minha história. E eu preciso das disciplinas espirituais que vão me permitir andar em santidade,
andar como um guerreiro que tem a sua armadura bem lustrada, a sua espada bem afiada, o seu escudo bem untado com óleo e lavado com água para apagar as setas do diabo, os dardos inflamados do maligno, de saber que eu vou estar com as sandálias firmes, bem presas no meu pé, que vão me dar um impulso para ir adiante na batalha. Eu preciso praticar as disciplinas espirituais. Quais são? Leitura da palavra, leitura sistemática e criteriosa da palavra de Deus. Essa é uma disciplina. Nós temos um plano de leitura. Que bom que é um capítulo por dia, que dá para mastigar, refletir, dá para pesquisar, dá para buscar o sentido por trás da palavra. Toda palavra tem o espírito da palavra. Nós precisamos alcançá-lo, a revelação da palavra. Então, a leitura sistemática da palavra. Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz assim, Romanos 15, 4. Tem outros textos aqui, mas eu vou ler só Romanos 15. João 17, 7, o Senhor Jesus diz, 17, perdão, o Senhor Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 15, 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra de Deus que nós temos, as Escrituras, foram para nós, para o nosso ensino, para que nós adquiramos a matéria-prima para o Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas. Meditação e reflexão na palavra. Em tempos de isolamento social, é tempo de refletir. Mais do que nunca. Mais do que nunca. A correria acabou. A correria acabou. Até para ganhar dinheiro. Acabou momentaneamente. É tempo de refletir. Este é um processo que o mundo está passando para refletir sobre o que de fato é importante. É tempo de refletir, ler a palavra, estudar a palavra, mas não olhar para dentro de si, confrontar-se com a palavra, é o mesmo que nada. Nós precisamos ruminar, refletir e olhar para dentro de nós e confrontarmos com a palavra, para que nós saibamos que rumo estamos dando às nossas vidas. Refletir, jejuar, esmurrar o corpo, tomar o controle da sua vontade e entregá-la para Deus. Destruindo, quebrando, desfazendo o jugo, desfazendo as ataduras do pecado, quebrantando a sua alma, para que os nossos ouvidos espirituais sejam cada vez mais sensíveis à palavra e à voz de Deus. Oração. Oração coletiva, oração individual e devocional. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4, fala que Cornélio orava sempre a Deus. E o Senhor o viu e o atendeu. Oração devocional. Pedro, na mesma passagem, Pedro estava orando, entrou num êxtase, viu um lençol descendo com todo tipo de animal imundo, e ele estava no seu período de devocional diante de Deus. Oração individual, de falar com Deus, de ouvir de Deus, de compartilhar a palavra consigo mesmo, de orar a Deus, de fazer petição, de agradecimento, de intercessão, guerra espiritual. É ter esse período de oração, proteger a sua casa, proteger os seus filhos, proteger os seus negócios, contra a inveja, contra a cobiça, contra a falência, contra a destruição. Período de oração. E a igreja tem orado. Nós temos e vamos voltar a ter as orações das 6 da manhã, na segunda-feira, ou antes de tudo. Temos a oração, e vamos voltar, depois de passar desse período de pandemia, de isolamento social, nós temos a oração do meio-dia, 1 da tarde, na quarta-feira, ele é o pão. Nós temos a oração das 20 às 21 horas, na sexta-feira, está consumado. Nós temos a oração das 8 às 9 da manhã, no sábado, que é tapando as brechas. E nós temos, após o culto de celebração no domingo, o Tem Mais. A oração de em torno de 25 minutos que nós fazemos
Todo culto, após o culto, nós fazemos aqui como igreja, orar coletivamente. Pedro foi preso e depois diz a palavra que Pedro estava guardado, mas havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Deus enviou anjos e libertou Pedro da prisão. A igreja reunida, o Espírito Santo veio, não foi porque as pessoas estavam fazendo churrasco, o Espírito Santo veio, não foi porque as pessoas estavam ali conversando sobre futebol, estavam reunidas 120 pessoas orando no cenáculo, e aquele lugar foi cheio da presença de Deus, descendo línguas como de fogo, e todos proclamavam as grandezas de Deus. Oração na vida da igreja, mais do que nunca agora. Oração pela humanidade. Eu fico imaginando os que estão nas ruas, viciados em drogas, que não têm a racionalidade perfeita, que não têm como se guardar, porque eles nem raciocinam, como se aciar. Só a misericórdia de Deus. E a igreja estendendo as mãos, como Moisés naquele monte, estendendo para que o Senhor guarde cada um deles. Leitura da palavra, vida de oração, congregar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Congregando, ainda que pelas ondas das redes sociais, estamos congregados. Porque congregar está presente, mas não só presente, ativos, mas não só ativos, no mesmo Espírito. Ouvindo a mesma palavra, ouvindo o mesmo Espírito. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo invisível que está em todo o planeta. Não é porque não estamos aqui presentes fisicamente, mas todos estão em casa, no mesmo Espírito, unidos na mesma revelação e no mesmo conhecimento, ativos, engajados, envolvidos, congregados. E a palavra do Senhor diz que isso deve ser feito, tanto mais quanto o dia do Senhor se aproxima, e os sinais estão cada vez mais claros, que esse dia está chegando. E quanto mais esse dia se aproxima, mais congregados devemos estar. E para fechar, como eu disse no início, há o personagem principal dessa reunião. É o Senhor Jesus Cristo. Falamos das ciladas, dos enganos, falamos dos ardis, do Satanás, falamos que há uma batalha, que há um adversário da nossa alma que vem contra o povo de Deus. Mas a suma é: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa é a verdade. E mais do que isso, nós fazemos parte do exército vencedor, porque o nosso adversário, Satanás, foi devidamente derrotado na cruz do Calvário. Nós enfrentamos um inimigo derrotado. A certidão de derrota já lhe foi dada. A certidão já lhe foi entregue. Ele é vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos do exército vencedor. E Colossenses capítulo 2, nós vamos encerrar com 3 passagens. Colossenses capítulo 2, que eu acho tremenda. Colossenses capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 13, você que está em casa, abra sua Bíblia em Colossenses 2:13. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E mais, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória já foi alcançada. A batalha diária nós vamos travar, mas sabendo que o nosso adversário já é julgado, condenado e derrotado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2.
Hebreus também, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E Efésios capítulo 2, encerrando a palavra desta noite, Efésios capítulo 2, diz assim, Efésios 2, do 4 em diante: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos parte do exército vencedor. O adversário da nossa alma, aquele que vem contra nós, ele já está derrotado. Isso serve para nós, para que nós venhamos a investir na leitura da palavra, na comunhão da igreja, no abandonar a aparência do mal, em nos revestir de toda a armadura, confiantes de que, estando apostos com a nossa armadura reluzente, o diabo não tem poder contra nós.